Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 26. Muito bem, como objeto de conhecimento, temos a reconstrução da textualidade e o detalhamento gênero dramático, elementos constituintes, estrutura da narrativa, rubricas, marcação dos personagens, divisão em cenas e atos. Muito bem, então hoje nós vamos trabalhar o gênero dramático. Muito bem, nós vamos começar a nossa aula então sobre gênero dramático vendo um pequeno diálogo, né? De um texto que talvez vocês não conheçam, mas se não conhecerem, vão conhecer a partir de hoje na nossa aula. Todos me acusam de perversa. Dizem que eu uso o meu veneno para matar pobres bichos indefesos, para infelicitar os humanos. Isso é uma calúnia. Como vivo sozinha, numa solidão danada, que eu já não aguento mais. Passo os meus dias escondidas na mata, toda enrolada, meditando a minha desgraça. Como viver assim? O Senhor pode imaginar o que é viver condenada à solidão? Viver assim, sem amigos? Talvez eu possa ajudá-la, senhora. Me ajudar? Sim. Eu ficarei muito agradecida e daria tudo o que você quiser. Você sabe que eu sou encantada. Claro. Sabe? Claro. É por isso que em troca, né? Eu também quero a tua ajuda. É que eu preciso chegar num lugar e é só a senhora que sabe o caminho, né? Só a senhora que pode me ajudar. Que lugar é esse? A Maloca dos Mortos. A Maloca dos Mortos? Sim. É um lugar terrível. Só de pensar, sinto calafrio. Nenhum mortal voltou de lá com vida. Sinto muito, mas é impossível. O quê? Pois então a senhora pode ficar por aí. Fica aí, enrolada, meditando aí nessa sua desgraça, que eu não vou te ajudar, hein? E olha só, cobra que não anda, não engole sapo. Pensando bem, a solidão é pior do que a Maloca dos Mortos. Está bem, eu concordo levar você até a Maloca dos Mortos. Mas antes, você terá que resolver o meu problema. Vejamos o seu caso, né? Vamos ver. Até que a senhora não é tão feia, né? Quer dizer, não é feia, né? Muito pelo contrário, né? A senhora tem aí uns bordados no seu corpo, você tem um olhar bastante vibrante, né? Você tem um andado, né? Um andado todo gentil, todo macio, né? Realmente não deve ser pela aparência física. Por que será, então? Olha, vai ver que é a fama de venenosa que está atrapalhando a vida da senhora, né? Realmente, meu veneno que assusta todos. E por favor, não me chame de senhora. Tá certo. Trato por você, então, melhor, né? Mas é que, com relação ao veneno, né? A senhora sabe, todo mundo pensa assim, né? E aí é só porque o seu veneno, ele é mortal. Muito bem, eu vim aqui neste cenário todo especial da nossa narrativa para contar para vocês um pouquinho dessa história que talvez vocês não conheçam, né? Vim parar justamente aqui aí no nosso cenário
do sapo taroubequê, da história do sapo taroubequê, que talvez vocês não conheçam. Então, essa história, né, que vocês acabaram de ver, esse diálogo aí, né, entre a dona cobra ali e o sapo, nós estamos falando da história do sapo taroubequê, né, protagonizada aí pelo taroubequê. Um sapo que, cansado de comer insetos e viver sozinho na lama, quer ser gente. Já pensou? Pois é, seu desejo é atendido pelo pai do mato, chamado Canhamé, que também cria para ele uma companheira, a moça Juruti. Mas ela só aceita casar quando tiver fogo para cozinhar, levando o taroubequê a sair em busca do urubu-rei, guardião do fogo, e também um perigoso feiticeiro. A partir daí, ele vive uma aventura fabulosa, povoada por monstros e mitos da floresta. Viram? Então essa é a história do nosso sapo taroubequê, que foi escrita aí por Márcio Souza, né? Um escritor nosso. E falando em Márcio Souza, eu pergunto a vocês, por que nós devemos conhecer o autor do texto, né? Por que nós temos que conhecer o autor do texto? Cada autor, né, quando vai escrever, tem uma forma muito pessoal. Então, Márcio Souza, se nós formos, né, analisarmos, o Márcio Souza, ele tem toda uma forma, né, de escrever, principalmente para situações regionais. O Sapo Taroubequê é uma delas, né? É um texto teatral do Márcio Souza, que nós podemos perceber a linguagem desse autor bastante presente, tá? Então, acompanhem comigo. Esse texto teatral foi escrito aí pelo amazonense Márcio Gonçalves Bente de Souza, mais conhecido como Márcio Souza, que é romancista, dramaturgo, ensaísta, contista e diretor de cinema. A obra de Márcio Souza se destaca pela sua busca constante em desvendar a Amazônia, o processo de colonização do norte do país, a exploração do látex na passagem do século XIX para o XX, durante o chamado ciclo da borracha, além da questão indígena e os abismos sociais nascidos do embate entre modernidade e arcaísmo na região, que são a matéria-prima de suas narrativas, né? Então vejam aí que o Márcio Souza, ele tem essa intenção de desvendar a Amazônia. E na história do Sapo Taroubequê não deixa de ser diferente, né? Ele tem essa questão do embate entre a modernidade, né? O arcaísmo aí na nossa região, ele vai utilizar como matéria-prima para as suas narrativas, né? Para as suas obras. Então, por isso que é importante nós conhecermos o autor para entender também esse processo da linguagem que ele utiliza na escrita dos seus materiais, das suas obras, certo? Então, nós conhecemos um pouquinho aí, né, da história de Márcio Souza e também nós vimos um diálogo, né, um diálogo de um texto teatral que está inserido dentro do gênero dramático. E eu estou aqui para você, vim aqui, né, neste lugar também conhecido aí dos grandes espetáculos teatrais, para a gente conversar um pouquinho sobre o gênero literário dramático, isso mesmo. Não sei se essas máscaras aqui são, né, são familiares para vocês, mas nós estamos diante aí da máscara da comédia e da tragédia, que tem relação com o nosso gênero dramático, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho, olha só. O gênero lírico dramático, né, designa os textos literários feitos para serem representados no palco, tá? Então, um gênero, né, um texto literário aí para ser representado no palco. A sua origem, que remonta à Grécia Antiga, liga-se às festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio Baco. Então, essa tradição aí, né, da questão do palco, do gênero em si, dramático, está ligado a essas festas religiosas em homenagem a esse deus, né, Dionísio ou Baco, como é chamado também. Continuando. Ao longo dos séculos, esse gênero desprendeu-se da ligação
com a religiosidade e foi incorporado às marcas de seu tempo e às características dos momentos literários em que foi produzido, sendo ainda produzido, lido e ensinado. Então deixou de ser aí essa questão religiosa, né? E veio sendo incorporado na questão do tempo, né? Conforme foi passando os tempos, acontecia tal situação, vamos fazer essa encenação, né? E aí, a partir disso, nós vamos ter um texto produzido, um texto lido e um texto encenado. Continuando, a história, né? Um pouquinho da história do teatro. Então, uma das manifestações mais significativas da cultura grega antiga foi o teatro. E as peças escritas pelos gregos constituem uma fundamental contribuição para a evolução do gênero dramático. Então vejam que esse gênero dramático, né, ele vem dessa cultura grega antiga. Os gregos tiveram, então, suma importância, né, foram de suma importância para a evolução do gênero dramático, né? Eles foram fundamentais aí nessa contribuição. Por isso nós estamos aqui, né, no meio de um coliseu, né, de um templo aí das grandes apresentações teatrais ali na Grécia Antiga. Continuando, muitos dos recursos utilizados naquela época resistiram ao tempo e são utilizados até hoje. Então nós tivemos muitos recursos, né, que os gregos já utilizavam e até hoje ainda são utilizados dentro dos textos, né, teatrais. Nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Vamos continuar. Olha só, drama vem do grego e significa ação, né? Então, a palavra drama, ela está ligada aí ao grego ação. Então, compõe o gênero dramático os textos em prosa ou em versos, feitos para serem encenados no palco. Então, no gênero dramático, nós temos o texto em prosa, que é aquele texto mais extenso, né? Ou também feito em versos, que é conforme a estrutura ali de um poema, para ser encenados em palco. Então, o gênero dramático tem essa finalidade de ser encenado num palco, né? Quando nós vamos assistir a uma peça de teatro, nós estamos diante aí do gênero dramático que ele está sendo encenado no palco, tá bom? Vamos ver então as formas básicas aí do texto dramático. Primeiro nós temos a tragédia, né? O primeiro delas é a tragédia. Então a tragédia, os fatos vividos pelos personagens visam despertar a compaixão, a piedade e o temor dos espectadores. Então olha aí, a tragédia, né? Quando nós estamos diante de um texto teatral, de uma peça ali teatral, que nós vamos trabalhar a tragédia, esses fatos que vão ser vividos por aqueles personagens, eles precisam despertar a paixão, a compaixão, a piedade e o temor dos espectadores. Nós temos grandes exemplos de tragédias, né, como o Édipo Rei, é um dos textos teatrais de tragédias mais comoventes, né, onde no final ele ali acaba arrancando os olhos ao ter um incesto, né, com a sua mãe, a Jocasta. Enfim, é um texto bem complexo, mas é uma tragédia, tá? Então, essas formas básicas do texto teatral, a tragédia, esses fatos, né, despertam aí essa compaixão, a piedade. Eles vêm acompanhado de imagem, né? A gente tem o desenho de um personagem no palco, de joelhos de joelhos com expressões simulando desespero, aflição, angústia, né? Então tudo isso vai compor uma cena para que realmente ali o nosso espectador ele sinta nessa compaixão, essa piedade do personagem. Nós temos também a comédia, né? A comédia, então, ela é uma sátira individual ou uma crítica à sociedade, expondo situações que provocam riso. Então, geralmente, temos um texto teatral ali, em que esse texto ele vai trazer uma crítica à sociedade e vai expor aí situações que vão provocar riso, né, nos nossos espectadores, tá bom? Então, ela vem também acompanhando de imagem e nós temos aí personagens, né? Personagens que vão provocar esse riso ali nos nossos espectadores.
Certinho? Então, tragédia e comédia, as formas básicas aí do nosso gênero dramático, tá bom? Então, vamos às principais características do nosso texto dramático. Olha só. Muito bem. É escrito para ser representado por atores, né? Contém os elementos básicos da narrativa, fatos, personagens, tempo e lugar. Porém, dispensa narrador, tá bom? Então, olha só, ele é escrito para ser representado por atores. Aquelas pessoas que estão ali no palco, encenando, interpretando, nós chamamos de atores. E esse texto, né? Esse texto ele é escrito para essas pessoas, para esses atores interpretarem. E esse texto ele vai ter alguns elementos básicos que nós já vimos aí em outros textos narrativos. Os fatos, nós vamos ter os personagens, né, que vão ser representados aí pelos atores. Nós vamos ter um tempo onde acontece, né, essa narrativa. Nós vamos ter um lugar também onde acontece essa narrativa. Porém, dispensa o narrador. Nós não vamos ter o narrador, aquela pessoa narrando o que acontece, né? O próprio texto ele vai ter esse desdobramento para que você entenda a sequência dele sem precisar de alguém narrando esses fatos, tá bom? Vamos continuar. Exige durante a encenação um cenário, uma música, né? Luz, figurino, maquiagem, gestos, movimentos. Então, o texto teatral ali, aquela cena no palco, geralmente vem acompanhada de um cenário, como por exemplo esse que eu estou aqui com vocês nesse momento, né? Uma música de fundo ali que vai, né, dar uma emoção a mais àquela cena, seja para o riso, né, seja para o choro. Nós vamos ter a iluminação que vai estar presente ali também, movimentando a cena, né? Se for uma cena mais rápida, nós vamos ter as luzes piscando. Se for uma cena mais densa, né, mais drama, nós vamos ter uma luz mais baixa. Nós vamos ter o figurino, que vai ali fazer com que realmente o ator seja incorporado naquela cena, né? Se for a cena de um mendigo, se for a cena de um rei, o figurino ele ajuda a dar aí toda essa caracterização ao personagem. Além da maquiagem também, que é super importante, né? A maquiagem, ela traz essa caracterização junto com o figurino. E aí nós temos os gestos, né? Que precisam ser controlados ou precisam ser aí em excesso, dependendo do personagem que você está fazendo, assim como os movimentos desse personagem também vão ser importantes, tá bom? Continuando, quando se trata do texto, ele apresenta rubricas que são escritas com letras geralmente em itálico. Continuando, elas mostram como as personagens devem falar. Então, rubrica de interpretação e como devem se movimentar a rubrica de movimento. O que é a rubrica, né? Nós temos um texto e aí eu sou o autor desse texto e eu quero que o personagem fulano de tal, nesse momento em que ele for chorar, ele vá ficar de joelho. Tá bom? Ele vai ficar de joelho. E ao mesmo tempo em que ele estiver de joelho, chorando, ele depois, né, acaba essa cena, acaba essa parte do choro, e eu quero que ele demonstre uma revolta, né, uma raiva. Então a rubrica, eu coloco isso, escrevo ali para que o ator esteja ciente. Coloco lá entre parênteses. Nesse momento, ao ajoelhar-se, né, e após o choro, o personagem precisa demonstrar uma sensação de raiva. Então, isso é uma rubrica, tá? Quando a gente fala de rubrica de interpretação. E também aí, do caso do joelho, como eu falei, ficar de joelho, nós temos uma rubrica de movimento, né? Então, ela serve para isso, tá? Mostra como os personagens devem falar e como que eles devem se movimentar. Continuando, o texto também apresenta aí, ó, um conflito, né? Elemento da história que se opõe a outro, criando um clima tenso que organiza os fatos narrados e, consequentemente, prende a atenção do leitor ou da plateia. É isso mesmo. Então, a gente vai ter um conflito nesse texto teatral, né? Elementos que vão se opor ali, a gente vai ter um certo desconforto, criando um clima tenso. Mas ainda assim vai organizar esses fatos que estão
estão sendo contados ali para aprender, né, a atenção do leitor e da plateia. Sempre eles vão querer saber o que vai acontecer depois disso. Será que vem isso, né? O que esse conflito vai gerar aí, então, dentro dessa narrativa. Continuando, identifica o nome, né, da personagem antes da fala. Também acontece. O estilo de linguagem apropriado à personagem e ao contexto, nível social e cultural. Então, identifica o nome da personagem antes da fala. Esse texto ele vai vir ali, né, com o nome do personagem João. Aí nós temos João, aí vem a fala do personagem João. E também o estilo aí da linguagem que é apropriado para esse personagem, né, dependendo do nível social ou cultural. Se ele tem um nível social mais baixo, a gente tem que adotar uma certa linguagem. Se ele tem aí, né, é de uma classe alta, dentro de um nível social, ele tem uma linguagem, né, mais formal e cultural também. Dependendo aí de onde se passar o cenário dessa peça, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, essa questão cultural também vai estar presente lá no nosso texto. Perfeito? Então nós vimos aí um diálogo, né, da história do Sapo Tarubequê, e nós vimos as características do gênero dramático, ao qual a história do Sapo Tarubequê faz parte. Então, tem uma perguntinha para vocês. O que podemos perceber na história do Sapo Tarubequê enquanto gênero dramático? Estou de volta, então, aqui no nosso cenário, né, do Sapo Tarubequê para a gente conversar sobre esse texto. Quais são as características estruturais e estilísticas que nós temos dentro desse texto? Então, esse texto aí já foi encenado por várias companhias de teatro no Brasil, tá? E vários já interpretaram a história do Sapo Tarubequê. Basta você jogar aí, né, num site de pesquisa, que você vai encontrar quantas companhias já fizeram, né, já fizeram uma versão aí do Sapo Tarubequê, né? Já apresentaram o Sapo Tarubequê Brasil afora. Continuando, nós temos como personagens aí que eu havia falado para vocês, né? Com nomes regionais, bastante regionais, como Canhamé, Pai do Mato, Sapo Tarubequê, Moça Juruti, Cobra Surucucu, né? Dona Mucura e Urubu Rei. Nós vimos ali a cobra surucucu, né? Eu falei para vocês a Dona Cobra, mas é a cobra surucucu com o Sapo Tarubequê. Aquele diálogo que nós tivemos ali foi então desses dois, né? Da cobra surucucu e do nosso Sapo Tarubequê, que é o protagonista. Nós estamos diante de um gênero narrativo. Volta só um pouquinho para mim. Gênero narrativo, tá? São 8 cenas e um epílogo, né? Então, prólogo, 8 cenas e um epílogo. É um texto bem grande, tá, gente? Eu só recortei uma parte para vocês perceberem o diálogo ali. Na verdade, dos momentos mais tensos ali. Não chega a ser um conflito, mas é um dos momentos mais tensos que nós temos, que é o encontro dele com a Dona Surucucu, né? Do Sapo Tarubequê com a Dona Surucucu. Podemos seguir. Diálogo entre os personagens, então Tarubequê e Surucucu, nós temos ali, né, entre eles um discurso direto, a reprodução exata da fala, então é só os dois conversando, não tem ninguém interferindo, tá? Por isso que nós temos a reprodução exata da fala dos dois. E aí nós vamos ter um cenário, nós vamos ter um figurino, nós vamos ter a sonoplastia, né, que faz parte aí também. Se passa na floresta amazônica, a cultura amazônica está presente nessa obra, né? Em toda a obra, não é só o cenário, mas nós temos a linguagem, nós temos a questão cultural presente. Se você for pegar o texto e ler completamente ele, você vai perceber isso, né? E a própria cobra, Dona Surucucu, já pode passar essa característica também aqui nossa, regional, assim como o sapo, né? Continuando. Nós temos uma linguagem regional, como eu falei para vocês, a questão cultural, uma linguagem expressiva, né? Também dinâmica. Nós temos uma linguagem muito dinâmica e dialógica, porque tem muitos diálogos e esses diálogos, essas linguagens são dinâmicas. Nós vimos aí o corporal e o gestual também, uma linguagem corporal e uma linguagem gestual. Vocês viram lá Dona Cobra todo o tempo, né?
fazendo essa encenação do movimento da cobra. Inclusive, é uma cobra conhecida de vocês. Não sei se vocês conheceram aí, nossos alunos do 7º ano. Então, é bastante conhecida. O sapo também, fazendo o agachado dele ali, né? Então, é um texto teatral que o ator ele precisa ter esse trabalho de corpo também, né? Uma linguagem corporal. E nós temos a ausência de narrador aí no que nós apresentamos, tá bom? Então, nós vimos agora um primeiro exemplo, nós comentamos esse primeiro exemplo e nós vamos ver, então, um outro vídeo, ainda assim, de um texto teatral, né, do Alto da Compadecida, que é um texto teatral também, ele foi adaptado para o teatro e depois, ele era um texto teatral e foi adaptado para o cinema, mas antes ele era um texto teatral. Vamos dar uma olhadinha. Padre João! Padre João! Padre João! Que gritaria é essa? Mandaram avisar para o senhor não sair porque vem uma gente muito importante trazer os cachorros nos seus últimos dias para o senhor benzer. Pra eu benzer? Sim, Um cachorro? sim. Que maluquice! Que besteira! Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Benze porque benze, vim com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer um cachorro. No dia que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor benzeu. Não benzeu? Motor é diferente. É uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu nunca ouvi dizer. Eu acho cachorro muito melhor do que motor. É, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer um cachorro? Chico, o padre tem razão. Uma coisa é benzer o motor e outra coisa é benzer o cachorro do Major Antônio de Moraes. Como? Menino, o dono do cachorro que vocês estão falando é Antônio Moraes? Eu não queria vir, com medo de que o senhor se zangasse. Mas o Major é rico e poderoso e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder o meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zangar nada, João. Quem é o servo de Deus para se zangar? Eu falei por falar. Mas também vocês não tinham me dito que o cachorro era do Major Antônio Moraes. Quer dizer então que o senhor benze, não é? Você, o que acha? Eu não vejo mal nenhum. Nem eu não vejo mal nenhum em abençoar as criaturas de Deus. Então fica tudo na paz do Senhor, com o cachorro benzido e todo mundo satisfeito. Digam ao Major que venha, eu estou esperando. Mas que história foi essa de dizer que o cachorro é do Major Antônio Moraes? Aí era o único jeito de o padre prometer que benzia. Tem medo da riqueza do Major que se pela. Não viu a diferença? Antes era que maluquice, que besteira. Agora não vejo mal nenhum em abençoar as criaturas de Deus. Muito bem, só atores conhecidos aí, né, de vocês. Então, gente, nós vimos a história do Sapo Tarubequê, né, um trechinho. Também vimos agora um trechinho do Alto da Compadecida, né, que são textos teatrais aí e que trazem essas características que nós vimos dentro do gênero dramático, né? Todas essas dois tipos de texto trazem características do gênero dramático, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.